Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em homenagem a essa data, nós vamos interpretar uma crônica da jornalista Marta Batalha intitulada A Primeira Feminista e as Unhas Postiças, que foi publicada no jornal O Globo no início de novembro do ano passado. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. A crônica A Primeira Feminista e as Unhas Postiças, de Marta Batalha, é o único texto desse material didático. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar a esse texto? Trata-se de uma manifestação, de certa forma, uma denúncia de o quanto o machismo e a submissão da mulher em relação ao homem ainda persistem nos dias de hoje. A jornalista Marta Batalha, para quem não sabe, é brasileira, mas mora em Nova York. A partir de sua condição de mulher emancipada, ela mostra sua indignação ao ver uma mulher, no caso, uma atendente do mercado, que usa unhas postiças. Antes disso, o texto parte de Christine de Pizan, uma estudiosa que viveu na Idade Média e que agiu de forma rebelde, questionando toda a ideologia machista daquela época. Vamos entender, segue um quadro. Vejam essas duas frases que, de alguma maneira, resumem o texto. Um texto que parte de uma mulher da Idade Média que se revoltou com a condição subjugada das mulheres, até chegar a uma atendente que usava unhas postiças, ou seja, uma submissão a um homem que nós não sabemos se era marido, namorado, amante ou qualquer outra coisa. Vejam o trecho inicial do último parágrafo. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Reparem que a atendente não nega em momento nenhum que sente incômodo com as unhas postiças. Então, se nós relacionarmos a esse trecho que nós estamos mostrando agora, que é do segundo parágrafo, o diálogo com a cena da atendente fica visível. A atendente não está usando a razão. Do contrário, não aceitaria como verdade o que lhe foi imposto. Uma coisa que me chamou a atenção é isso que vamos mostrar agora. Vejam os dois primeiros parágrafos da crônica, que também são os dois primeiros parágrafos sobre Christine de Pizan. Reparem que há um predomínio de verbos no tempo presente do indicativo. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que os verbos que usam outro tempo verbal são exceções. Agora vejam os dois parágrafos seguintes. Reparem que continua predominando o tempo presente do indicativo. Por trás disso, parece existir uma intenção de colocar o legado de Christine de Pizan como algo ainda presente. Agora vejam o parágrafo seguinte. Quem quiser pode dar uma pausa. Primeiramente vejam que o trecho que fala sobre Christine continua com os verbos no tempo presente. Um outro trecho desse parágrafo, como nós já mostramos, resume em parte a crônica. O livro de Christine é colocado como um foco de resistência contra a autoridade machista da Idade Média. A autora se coloca como uma seguidora de Christine, ao expor sua condição de mulher emancipada, que divide as tarefas com o marido. Por fim, o sexto e último parágrafo. Voltemos a destacar o momento em que a atendente responde à autora sem negar que sente incômodo com as unhas postiças. Por que essa atendente se expõe a uma situação tão incômoda?
É o tipo da pergunta que fica por conta do leitor responder, embora deixe suposto que isso aconteça por submissão ao parceiro, talvez um namorado, marido, ou seja lá o que for. A atendente parece ter medo de perder o parceiro e por isso se submete a ele. Agora vamos destacar as críticas que a autora fez contra a atitude da atendente. Será que Christine se submeteu ao ódio alheio de sua época para até hoje ainda existir submissão de certas mulheres aos homens? E o que dizer da atitude de outras mulheres que também lutaram por igualdade? A resposta parece ser, pelo menos para a autora, tudo isso que está sublinhado. Quem quiser pode dar uma pausa. A autora, em sua condição de mulher emancipada, parece querer contribuir para que a atendente mude de condição. Bem, o texto destacado em vermelho agora se refere à teoria evolucionista de Darwin, segundo a qual o processo de seleção natural faz com que os mais fortes sobrevivam. Ou seja, de acordo com o sentido do texto, as mulheres emancipadas têm mais chance de sobreviver à realidade dos dias de hoje. O que esse trecho está chamando de ondas de feminismo são coisas que vão desde o livro de Christine até o movimento feminista que dura até hoje. Ou seja, o que tende a perdurar em detrimento da submissão da atendente. E como nós já mostramos, o texto se encerra com mais uma frase que funciona como um resumo. Uma curiosidade é que essa crônica foi publicada no início de novembro do ano passado, ou seja, quando a derrota do então presidente Jair Bolsonaro nas eleições ainda era um fato muito recente. E com essa derrota foi derrotado também um governo que teve uma ministra que defendia a ideologia de gênero, entre outras, defendendo o que podemos chamar de cores femininas e cores masculinas. Então a publicação dessa crônica veio a reforçar o quanto a ideologia de gênero é uma coisa antiquada, que parecia estar sendo derrotada junto com o governo Bolsonaro. Outra coisa é que a eleição tendo acabado, começava a se esperar pelo início da Copa do Mundo, que tinha o Catar como país sede. Um país onde o machismo ainda persiste muito mais do que no Brasil e nos Estados Unidos, onde a autora vivenciou o incidente com a atendente. Um fato como a Copa do Mundo levaria o Catar a um estado de evidência em grande parte da imprensa. Então essa crônica veio no sentido também de mostrar como ainda existem países, em especial os muçulmanos, em que a mulher ocupa uma posição subjugada. Desde a Idade Média, o machismo já vem sendo questionado. Christine de Pizan foi apenas a primeira. No caso da Copa do Catar, várias seleções, inclusive a brasileira, questionavam o tratamento dado às mulheres no país sede. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook
para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.